Quando foi que a gente parou de criar como seres humanos e começamos a produzir como robôs? E mais importante ainda, como é que a gente recupera a nossa própria inteligência, a nossa própria criatividade? Hoje o papo é sobre um resgate, eu diria, do nosso cérebro, para que a gente seja verdadeiramente autêntico, para que a gente crie coisas realmente relevantes, impactantes, que quebrem o padrão daquilo que a gente mais vê na internet, tudo se repetindo, os mesmos roteiros, as mesmas edições. Para que a gente faça isso, a gente precisa retomar o estado pré-internet do nosso cérebro. Voltar a criar como humanos que somos é voltar a criar de um lugar de potência, de repertório próprio, de originalidade e não de exaustão. Olha só que interessante esse fenômeno que acontece no nosso cérebro. Quanto mais a gente deposita fora a nossa própria autonomia de criação, seja numa tecnologia, na internet, inteligências artificiais, mas nós nos sentimos vazios e, por consequência, exaustos, tentando alimentar ali um algoritmo que ele nunca se sacia. É preciso pensar, porque pensar nos ajuda a criar, e criar nos torna humanos. E quando a gente se sente humano, a gente se sente mais feliz. Eu quero começar citando o Marshall McLuhan, que é um cara que desde a década de 60, ele já dizia que o meio é a mensagem. Ou seja, ele dizia que toda nova tecnologia, ela não se resume à ferramenta em si, mas ela remodela o nosso sistema sensorial, ela reconfigura a nossa cognição. Então, por exemplo, ler um livro de 200 páginas exige uma atenção mais linear, mais profunda. Agora, rolar o feed de uma rede social exige uma atenção mais reativa, mais emocional, fragmentada. E o seu cérebro, se adaptando ao meio predominante que você usa, vai se tornando cada vez mais treinado a ter aquele tipo específico de atenção. O nosso cérebro é plástico. Então, no momento em que você já não cria mais, que você já não consegue mais mandar uma simples mensagem para uma amiga de aniversário, que você não consegue mais responder alguém e você precisa recorrer à inteligência artificial para que ela pense por você, nesse momento você não cria mais nada. Nesse momento você só escaneia informações. Criar e escanear são dois modos cognitivos completamente diferentes. Alguns estudos da neurociência, principalmente os liderados pelo Adam Gazzaley, mostram que a gente está sofrendo uma fragmentação tão brutal da atenção que, para se defender, o nosso cérebro está se comportando como um lagarto, sempre em alerta, sempre reagindo a estímulos e nunca em estado de contemplação. A rede de modo padrão do seu cérebro é aquela que ativa quando você está num momento que você não tem nenhuma função específica. Você está num chuveiro, sem música, você está andando na rua, caminhando sem fone de ouvido, ou você está encarando o teto aqueles minutos antes de dormir. É nesses momentos que você tem aquilo que a gente chama de ócio, que é onde o seu cérebro tem total liberdade para recuperar memórias antigas, para fazer conexões improváveis. Os romanos usavam duas palavras para definir o tempo: negotium e otium. Negotium é o que a gente chama de negócio. Era o tempo do trabalho, da obrigação, da vida pública, da produtividade. E o otium era o tempo do pensamento, da contemplação, da reflexão, das conversas. Sêneca, nas suas cartas, dizia que o ócio é justamente o lugar onde o ser humano é mais lúcido, é mais ele mesmo. E o que a gente está fazendo nesse momento da história da humanidade é extinguir o ócio. Em qualquer microintervalo do nosso dia, numa fila de banco, num elevador, o nosso cérebro, ao invés de divagar, ele está sendo estimulado pelas telas. Tem uma figura da literatura do século XIX que eu gosto muito de trazer para falar sobre criatividade, que é o flaneur. E o termo vem do poeta francês Charles Baudelaire. E o que era o flaneur? O flaneur era aquele sujeito que caminhava pelas ruas de Paris. Ele definitivamente não tinha pressa, não tinha nenhuma função específica. Ele só observava o movimento da cidade, as luzes. Ele não queria produzir nada, ele só queria sentir a cidade. E todos nós precisamos ser flaneurs em algum momento da nossa vida. Mas hoje o contemplar algo, o pensar sem propósito algum, foi substituído pelas telas. Então é como se o sujeito não tivesse ali. Ele está fisicamente ali, mas cognitivamente ele está em outro lugar. E com isso, esse sujeito perde a matéria-prima bruta da criação. Tem um filósofo alemão que ele argumenta uma coisa muito interessante, Gunther Anders. Ele chamou esse conceito de vergonha prometeica. À medida que a gente cria tecnologias mais avançadas e mais autônomas, a gente começa
começa a sentir uma espécie de inferioridade em relação às nossas próprias criações. Porque a máquina ela é perfeita, ela é incansável, ela não erra. E com isso, você começa a se sentir inadequado para criar. E essa ansiedade de não falhar, de fazer tudo perfeito, de ter todas as informações, pode nos levar, inclusive, a imitar a máquina, fazendo com que a gente perca completamente a nossa própria voz. Só que olhando por um outro lado, essa vergonha, esse sentimento de inferioridade, ele pode ser um catalisador para sua criação. Porque pensa bem, se a inteligência artificial é excelente em reproduzir, em otimizar, então ela me liberta para fazer coisas que só um humano faz. Trazer a nossa experiência, a nossa história, distorcer informações, sentir algo. Quem entende um pouquinho de agricultura sabe que a terra, ela não pode ser plantada o tempo inteiro. Ela precisa de um momento que se chama pousio. E nesse momento ela não está inativa e nem morta. Nesse momento, ali embaixo da terra, está acontecendo uma efervescência de micro-organismos, de recomposição de nutrientes, de regeneração, que serão fundamentais para que essa terra fique boa para o plantio novamente. Mas as máquinas, elas não têm pousio. A beleza da nossa criação, desse pousio, que tudo na natureza é necessário que tenha, é justamente essa nossa imperfeição. Eu vou te dar uma analogia que eu uso bastante com os meus alunos. Antes da fotografia existir, o papel do pintor era registrar a realidade com o máximo de fidelidade possível. Que fosse um retrato ou uma paisagem, a ideia era reproduzir o que os olhos dessa pessoa, desse artista viam. E quando a câmera fotográfica chegou lá no século XIX, ela fazia esse papel muito melhor do que os próprios pintores. Isso poderia ter erradicado a pintura. Só que o que aconteceu foi o oposto. A pintura se libertou. Foi exatamente depois da fotografia que surgiram movimentos como o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, porque naquele contexto o pintor ele já não precisava mais competir com a realidade. Agora ele podia sentir a realidade, distorcer ela com a própria percepção, interpretar e colocar na tela. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito parecido hoje em relação à internet e à inteligência artificial. As ferramentas elas vão fazer cada vez melhor o trabalho de reproduzir, de otimizar. E aí o que sobra para nós? Sobra a nossa interpretação, a nossa arte, a nossa criação, a nossa forma de interpretar e perceber o mundo à nossa volta. E com isso, sim, construir a nossa marca, construir o nosso legado, construir produtos que ajudam as pessoas, que impactam a vida das pessoas. Mas para isso é preciso que o seu cérebro esteja disponível. Quanto mais o ser humano se liberta para interpretar e para produzir os próprios pensamentos, mais inteligente ele fica. E por que ele precisa ficar mais inteligente? Porque uma pessoa mais inteligente é capaz de fazer mais coisas, de chegar mais longe, em qualquer âmbito que você se dispõe a trabalhar. Volte a criar como um ser humano. Esse é o movimento mais interessante que a gente vai ver nos próximos anos na internet. Você vai ver quando a sua intuição criativa voltar, quando o seu fluxo do modo padrão for restaurado na sua mente, você vai ver que as estratégias de marca, a tua comunicação, a tua arte vão ter uma alma que ninguém nunca vai conseguir reproduzir. E essa sua essência que vai fazer você se destacar inevitavelmente nesse universo padronizado de conteúdo, de tendências. É isso que deixa um legado de verdade. Crie como ser humano, atribua outras funções à inteligência artificial. A internet, a IA, elas são um meio e não a sua mente. O meio não é mais a sua mensagem. A mensagem agora, de novo, é você. Se você gostou desse vídeo, sinta-se à vontade para se inscrever nesse canal. Eu vou trazer muito conteúdo sobre comunicação, criatividade, neurociência, tudo aplicado ao seu negócio para que você tenha uma marca cada vez mais forte, se comunique cada vez melhor e seja o mais autêntico possível. Até a próxima!